Olá, minha gente. Nós estamos dando sequência ainda com o tema da Semana do Meio Ambiente, do Dia Mundial do Meio Ambiente, só que agora voltando um pouco mais para a questão brasileira, para a gente, na verdade, refletir sobre essa gravidade que estamos tendo, simultaneamente a pandemia, ver o que está acontecendo com o Ministério do Meio Ambiente e como o Brasil está perdendo prestígio lá fora, mas como nós estamos profundamente preocupados, angustiados com esta visão obtusa, medieval, absolutamente de avanço do atraso, especialmente no que diz respeito à sustentabilidade. E na Semana do Meio Ambiente, é preciso a gente compreender que esta visão, pensar a prática que temos, esta que é uma abordagem muito significativa de ressignificação, de redesenho até das nossas cidades e até das nossas vidas, para que a gente possa compreender que se é a Semana do Meio Ambiente, o meio ambiente não é uma questão isolada. Tudo está interdependente, como já repito agora pela terceira vez. Por isso, quando nós fomos a Paris, depois que os presidentes e primeiros ministros dos países assinaram em Nova York a proposta da Agenda 2030, e que em Paris, em dezembro de 2015, finalmente sai a Agenda 2030, que é dos 17 ODS e do Acordo do Clima, em que o Brasil, como um dos protagonistas, todos sabemos como o Brasil era respeitado e era até admirado, e é por essa razão que nós tivemos aqui no Brasil a Rio 92, e depois tivemos a marcante Rio +20, porque é nela que se definiu que em 3 anos todos os países apresentariam um conjunto de ações e metas para ter menos blá 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 e mais efetividade nos objetivos de um desenvolvimento que seja sustentável e que a cultura da sustentabilidade pudesse existir entre nós, pudesse ser trabalhada para que consciências esclarecidas, que a generosidade da ética do cuidado chegasse até nós. Cuidar, mais do que acumular, do que ter, do que conquistar, depredar. E é por isso que eu fico imaginando a tristeza que acaba atingindo tantos e tantas organizações, homens e mulheres, e até algumas empresas, e até alguns governos, de ver o que está acontecendo com o nosso país. E no centro de uma tragédia como nós estamos vivendo, uma reunião de ministros, uma reunião aloprada, permitam a expressão, e que, de repente, o ministro de Meio Ambiente dizer o que disse de aproveitar a pandemia, porque é um momento em que a imprensa está muito envolvida com essa questão e esta tragédia, para a gente ajudar e desregulamentar, a passar boiada. Isso é de uma agressão, de uma ofensa. E aí eu fico pensando o descrédito que cresce em nosso mundo no que diz respeito ao país. Mas o pior é onde é que fica o nosso sentimento de brasilidade. Nós estamos sendo atingidos por essa razão. E os efeitos já estão cada vez mais presentes. Um exemplo concreto. Entidades ligadas ao meio ambiente criticaram profundamente Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e pediram ao Ministério Público Federal, ao STF, ao Congresso, para que tomassem medidas urgentes, imediatas, pedindo o afastamento do ministro de Meio Ambiente. Ao tramar dolorosamente contra a própria pasta, demonstra agir com desvio de finalidade. Por exemplo, uma entidade importante como o Observatório do Clima acabou escrevendo e dizendo sobre essa atitude do ministro. Ainda agora nós tivemos uma reunião, na última quinta-feira, de 50 países para definir a recuperação mundial pós-pandemia. O primeiro-ministro do Canadá é um dos principais responsáveis por esta convocação. Então, na verdade, na ONU, sob comando da ONU, nós tivemos essa reunião no último dia 28. No último dia 28,
uma reunião para planejar uma estratégia de recuperação sustentável do mundo pós-pandemia. Pois bem, o Brasil não foi convidado. Nem o presidente Bolsonaro, nem o presidente Trump. Por que será? Até quando abusarão da paciência da gente brasileira? Mas, enquanto isso, por exemplo, nós também tivemos uma reunião recente de dezenas e dezenas de empresas, de entidades, mais o Fundo Monetário Internacional, mais o Banco Mundial, mais várias outras organizações, que acabaram de fazer uma importantíssima reunião, colocando que as medidas que possam acontecer, os planos de recuperação, o redesenho da agenda mundial pós-pandemia, não venha deixar de lado a questão da sustentabilidade, da economia de baixo carbono, da descarbonização da Terra. Em outras palavras, eu estou dizendo algo que está acontecendo. E por isso, na Semana do Meio Ambiente, fica aqui essa reflexão que me toca profundamente. Com o que já disse, na natureza não existe castigo, existe consequência. Cuidar, cuidar e cuidar.